Bora ler a Bíblia hoje. Nosso encontro diário e devocional com Deus de 1% de 24 horas. Nossos 15 minutinhos para Ele. Amém? É um prazer estar nessa jornada com vocês. Mesmo que nem todos os dias a gente consiga estar juntos, mas nós estamos em uma caminhada, sempre no rumo da frente. E a gente não pode desistir, a gente não pode voltar atrás, porque a gente encontrou o caminho verdadeiro, o melhor caminho, o caminho que a gente deve trilhar, o caminho em que vão haver pedras no meio dele, né? Mas nós sabemos onde ele vai dar. É um caminho certo, é um caminho de certezas, é um caminho onde nós sabemos que vai ter luz no final desse caminho. Amém? E nós estamos no Evangelho de Lucas, lendo esses ensinos sobre a vida de Jesus, né? O que Jesus fez, o que ele ensinou, os milagres. E cada pontinho dessa jornada tem nos ensinado de forma particular sobre os dias de hoje, sobre como a gente deve viver hoje, como a gente deve viver para agradar a Deus. Amém? E eu te convido para estar mais 15 minutinhos conosco, dedicando mais 1% do seu dia a Jesus. Amém? Vamos seguindo, nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de Lucas e nós vamos entrar em um trecho hoje bem delicado, né, onde Jesus vai ser comparado com um demônio. Vamos ler comigo, capítulo 11 de Lucas, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 14, amém? Vamos lá. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim como seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Olha que curioso. Jesus, como de costume, estava expulsando demônios da vida de uma pessoa. E aqueles que andavam com ele no intuito de persegui-lo, no intuito de encontrar um erro para poder acusá-lo, acusaram Jesus de ser dominado por Beelzebu, esse termo, né? Chefe dos demônios. O inimigo, ele tem várias terminologias, né? A gente costuma dizer o inimigo, porque a Bíblia chama de Beelzebu, há menções a Lúcifer, né, a Satanás, né? Mas nós sabemos que a nossa luta é contra esse inimigo que reina e que tem uma legião de espíritos com ele, que ele usa para nos atacar. Mas o que Jesus está ensinando aqui é sobre unidade. É sobre um conjunto que luta unido. Você conseguiu perceber? Ele disse: se é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios, como eu vou lutar contra o meu próprio reino? Como eu vou expulsar um demônio que é também da mesma trupe de Beelzebu? Consegue perceber o que ele disse? E aí ele vem afirmando que o poder que vem sobre ele é o poder de Deus. Mas aí ele dá vários exemplos. Como pode um país, uma nação que é para ser unida, como pode essa nação ter pequenos grupos que lutam entre si?
vão acabar se matando uns aos outros e essa nação não vai continuar existindo. Como pode uma família criar grupos entre si e se autodestruir? Jesus está nos ensinando sobre unidade. Nós, o povo de Deus, uma vez escolhidos, separados e guiados no caminho dele, nós devemos ter essa unidade. Nós não somos inimigos. Ah, mas eu sou da Igreja Batista e fulano é da Presbiteriana. Não funciona assim. Eu já falei uma historinha aqui nos nossos vídeos sobre alguém que, uma brincadeira, né? Alguém que vai ao céu, vai ao inferno e não encontra batista, não encontra presbiteriano, não encontra assembleano, né? No reino do céu, porque Jesus diz, aqui não tem placa de igreja. Nós precisamos quebrar esse rótulo, né, de que nós somos divididos. Nós temos costumes diferentes a depender de cada denominação, formas litúrgicas, rito, né, de culto, de missa diferentes. Mas nós precisamos entender em quem nós temos crido, onde nós estamos, em que barco nós estamos. Nós precisamos entender. Porque às vezes as diferenças são realmente tão gritantes que nos afastam de Deus. E nós não podemos ser considerados do mesmo grupo, né? Mas às vezes a diferença é só uma placa de uma igreja. Nós não podemos ter esse sentimento de divisão. Se nós recebemos poder de Deus para anunciar a sua mensagem, para ensinar a sua mensagem, para orar sobre as pessoas, para ser boca de Deus aqui nesse mundo, nós não precisamos e nem podemos agir com divisão. O reino de Deus, ele é muito amplo. E a visão do reino é uma visão ampla, não limitada como a nossa, mesquinha e egoísta como a nossa. Mas continuando o nosso texto, no versículo 21, Jesus continua dizendo, dando exemplos. Ele diz, quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem é o mais forte? Qual o poder mais forte na sua vida? É o poder do inimigo ou é o poder de Deus? Eu espero que essa resposta ela seja o poder de Deus. Porque quando o poder do inimigo é mais forte na nossa vida, nós sofremos e nem percebemos que estamos sofrendo. É algo assim engenhoso, sabe? Miraculoso que o inimigo faz. É você comer lama e dizer que tá gostoso. O inimigo, ele faz isso. Ele faz o pecado se tornar algo tão entranhado em nós que a gente não consegue se desvencilhar. Ele faz a gente estar se afogando e não deixar aquilo. A gente se agarra com tanta força a coisas e depende com tanta necessidade de certas coisas pecaminosas que acabamos deixando de enxergar que a gente está se matando, né? A gente precisa ter essa análise. Mas, então, como fazer com que o nosso lado mais forte, esse homem mais forte que ataca, seja Deus? Nos versículos seguintes, Jesus vai falar, no versículo 24, seguintes. Mas no 23 ele diz, quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar, está espalhando. Olha só, com Deus não existe em cima do muro. Com Deus não existe, eu creio em Deus, eu sou temerosa a Deus, eu acredito no sacrifício de Jesus, mas eu também gosto de fazer umas promessas, eu também gosto de recorrer a outra pessoa, eu também gosto de recorrer a outras situações, a outros lugares. Você consegue me compreender? O Senhor, ele é um Deus zeloso e é um Deus ciumento. Ele nos ama tanto
que ele deu sua vida por nós, o mínimo que nós podemos dar a ele é uma adoração pura e verdadeira. Nós não podemos dividir o espaço no nosso coração com Deus e mais outras coisas. Com Deus e mais ninguém. Ele tem o lugar prioritário dele e exclusivo dele. Por isso, nós precisamos saber de que lado nós estamos e não existe em cima do muro com Deus. Nós devemos adorar única e exclusivamente a Ele. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração deve ser a Ele. E olha o que ele diz no 24 em diante. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. O que é que Jesus falou aqui? Jesus está comparando o nosso corpo com uma casa em que um espírito maligno dominava. Mas acontece que esse espírito foi expulso. Jesus entrou na vida daquela pessoa e expulsou aquele espírito mau, expulsou aquele demônio, expulsou aquela carga negativa, expulsou aquela coisa ruim que aquela pessoa carregava. E aí, quando ele expulsa, a casa fica limpa, a casa fica vazia daquele espírito mau, daquelas coisas ruins que aquela pessoa carregava, está varrida e arrumada, como disse aqui. Aí o espírito vai procurar outra pessoa para atacar, não encontra, volta, eu vou voltar para minha casa. Voltando, vê a casa limpa e arrumada. E o que ele diz? Rapaz, o negócio aqui tá bom. O negócio aqui tá organizado, ainda tem espaço para mim. Eu vou pegar mais 7 espíritos piores do que eu e vou voltar a habitar nessa casa. O que Jesus diz é que a situação daquela pessoa fica pior. Mas aí você vai se perguntar: nossa, mas por que isso? Jesus expulsou o demônio, aquela casa estava limpa novamente. Por que houve essa volta do demônio? Jesus não já tinha expulsado? Sim, Jesus expulsou. Mas no lugar daquele espírito mau, não foi colocado nada. Estava vazia aquela casa. Nós precisamos entender que uma vez que a gente retira algo, a gente tem que ocupar o lugar com outra coisa, porque senão aquele lugar está propício a que aquele algo que foi retirado volte. Uma vez que eu tiro o inimigo da minha vida, uma vez que pelo poder de Jesus os espíritos, o mal sai da minha vida, eu preciso ocupar esse espaço vazio com Deus. Eu preciso me encher do Espírito Santo, da palavra de Deus, da oração, de jejum, de discipulado, comunhão com os irmãos, participar de uma comunidade de fé. Eu preciso encher esse espaço, para que quando aquele inimigo volte, ele veja que ali já não cabe mais ele, e ele não domine mais sobre essa casa. Conseguiu entender? É uma palavra forte. Nós precisamos entender isso. O reino espiritual, ele existe. Nós não conseguimos visualizá-lo, mas ele existe. E nós precisamos ter essa noção de que as coisas não acontecem só no nosso campo visual, mas também acontecem no mundo espiritual. E nós precisamos estar com o nosso espírito fortalecido na palavra, para que a gente possa enfrentar essas batalhas espirituais também. E no verso 27 termina falando assim: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Mais uma vez, Jesus se refere à sua mãe, aparentemente com desdém, com pouca importância.
Não é necessariamente isso. Jesus foi um filho muito respeitoso, que assim como nós, honrou a sua mãe. Maria, por sua vez, foi uma serva de Deus, uma mulher dedicada que cumpriu uma das maiores missões aqui nesse mundo. Mas o Senhor Jesus a coloca no lugar dela, no lugar de um ser humano bondoso, de um ser humano obediente, de um ser humano que também precisava da salvação, assim como eu e você. Claro que nós sabemos da história de Maria e nós sabemos da história importantíssima que ela desempenhou, mas ela também esperava pela vinda do Salvador. No Cântico de Maria, acho que em Lucas capítulo 2 diz isso. Ela aguardava pelo Salvador, ela e todo o povo daquela época. O único que era a ponte de volta a Deus, né? Então, ele diz, de fato, Maria é feliz, me amamentou, minha mãe me amamentou, me criou. Porém, mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Ele está dizendo que, embora Maria tivesse criado e amamentado, gerado o Messias na sua barriga, se ela não ouvisse e obedecesse a palavra de Deus, ela não seria tão feliz. Mas nós sabemos que ela ouviu e cumpriu a palavra de Deus. Por isso nós também temos que ter esse entendimento de que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, assim como diz lá em Tiago. Eu me alegro por você ter ficado conosco até aqui e que amanhã nós estaremos juntos novamente em mais 1% do nosso dia para Deus. Amém? Até amanhã.